Dando continuidade à história, Sublime Missão, resgatando vidas no mundo das drogas. Ditado pelo espírito João Maria e psicografado por Assis Azevedo. Capítulo 5. Zeca do Morro assedia Marina. O namoro de Marina e Otávio tornou-se público. Os parentes e amigos estavam satisfeitos com o relacionamento do casal, com exceção da mãe do rapaz e de Carlos Alberto. Otávio visitava a namorada em sua residência, embora houvesse uma diferença muito grande de nível social entre eles. Marina e Otávio estavam radiantes de felicidade. Ele queria se casar o mais rápido possível, pois não aguentava mais viver longe de sua amada. Apesar do apoio que estavam recebendo, em casa ele enfrentava uma batalha. A sua mãe não aceitava o namoro, muito menos o casamento. Embora Mário, desde a primeira conversa que tivera com o filho a esse respeito, houvesse dado seu consentimento e pedido para levar Marina para eles a conhecerem. Porém, a resistência da mãe era muito grande e ele não queria desavenças na família. Conversava muito com a namorada e ela sempre dizia: "Querido, é natural que a sua mãe reaja assim, pois sabe que eu moro numa favela, local discriminado pela sociedade, onde acreditam que só moram mendigos, marginais, prostitutas. Por isso, não se preocupe comigo, pois o importante é o nosso amor. O resto a gente vai vencendo com o tempo." Sei de tudo isso, mas eu queria que você frequentasse a minha casa como qualquer pessoa normal, sem problemas de família. Você sabe que os meus irmãos o adoram, com exceção de Carlos Alberto, que está sempre reclamando ou procurando uma desculpa para lhe atacar. A moça respirou profundamente e continuou: "Com calma, vamos transpor esses obstáculos, e para isso teremos que ter muita fé em Deus, pois o que realmente importa é a nossa união." Anita, mãe de Otávio, reclamava todos os dias, procurando insuflar más ideias na cabeça de Mário, para que ele tomasse uma providência urgente. Achava que o filho estava se comportando como um adolescente, namorando uma moça da qual nada se sabia, e, para agravar ainda mais a situação, morava num antro de perdição. Ela estava decidida a lutar para abrir os olhos de Otávio e acabar com aquele namoro. Enquanto isso, no morro, Carlos Alberto estava tomando suas providências para acabar com aquele envolvimento amoroso da irmã, pois não confiava naquele rapaz. Os dias foi passando sem grandes novidades, a não ser a paixão de Marina e Otávio, que aumentava cada dia. Otávio queria casar-se logo, mas Marina pedia calma, pois não se sentia bem com a oposição da mãe dele e a desconfiança do irmão. À noite, quando Marina chegou em casa, após encontrar-se com o namorado, viu Carlos Alberto sentado num banco, em frente ao barraco, com um jeito diferente. Ele estava praticamente com 18 anos, mas com a vida que levava, a sua aparência era de uma pessoa bem mais velha. "Boa noite, meu irmão." Marina cumprimentou e aproximou-se, beijou-o na face. Ele nada disse, mas quando ela abriu a porta para entrar, ele falou: "Marina, dá para você me ouvir um pouco?" "Claro", respondeu ela, buscando um local onde pudesse se acomodar para escutá-lo. "Eu não estou gostando do rumo que esse seu namoro está tomando, pois eu não acredito que Otávio tenha intenções de casar-se com você." "Continue, mano", pediu a irmã, mostrando-se calma. "Nós somos órfãos. Perdemos nossos pais muito cedo. Você é uma mulher muito bonita, causando desejos e paixões nos homens e inveja nas mulheres. O Zeca está de olho em você há muito tempo e não lhe assediou ainda, talvez porque eu seja uma peça importante no seu esquema. Todavia,
Eu sei perfeitamente que eu estou jurado de morte. Marina ficou pensativa. Levantou-se e foi tomar água. Após retornar, perguntou: Ainda tem alguma coisa para me dizer? Você sabe que eu vivo no submundo do crime. E a cada dia que passa eu perco a minha compaixão pelas pessoas. Porque é matar ou morrer. Este é o lema do mundo no qual eu entrei. E não sendo difícil acabar com a vida de alguém. Ameaçou o irmão. Marina gelou, sentindo nas palavras do irmão uma ameaça velada ao seu amado. Meu Jesus Cristo, será que o meu sofrimento ainda não terminou? Se alguma coisa acontecer ao meu Otávio, o que será de mim? Pensou ela. Minha irmã, por você eu sou capaz de morrer, e eu não deixarei que nada de ruim lhe aconteça. Sei que esses filhinhos de papai, quando se aproximam de uma moça pobre, têm somente uma intenção. Disse isso e calou-se. A moça estava angustiada, entendendo que Zeca havia ameaçado matar o seu irmão, enquanto Carlos Alberto, nas entrelinhas, havia ameaçado o seu namorado. Como explicaria tudo ao seu irmão e o faria entender que a intenção de Otávio não era a que ele imaginava? O irmão estava muito mudado, já falando em casa como se estivesse dando uma ordem, chegando a ponto de esbofetear Paulinho e proibi-lo de sair de casa. As irmãs mais novas também tinham medo dele. Escapando desse terrorismo apenas José, que descia o morro com sua caixa de engraxate e desaparecia por vários dias, às vezes até meses. Marina pensou e com muito cuidado perguntou: Por que o Zeca do Morro o ameaçou de morte? Ele falou que iria propor a você que vivessem juntos. Então eu disse para aquele bandido umas coisas que ele não gostou. E só não me apagou naquele momento porque havia um negócio muito rendoso para ser resolvido. E somente eu sabia o esquema. Mas eu sei que eu estou marcado para morrer. Quanto a isso, fique tranquila, pois eu tenho gente infiltrada junto aos seguranças de confiança dele. Sua bela irmã ficou pensando em como rapidamente o seu irmão havia se tornado perigoso e temido. Ela sabia que ele era muito inteligente e corajoso, mas jamais pensou que fosse canalizar tudo isso para o mal. Mano, eu queria pedir-lhe uma coisa de todo o meu coração. Diga lá, mana. Meu irmão, você sabe que sempre fomos unidos e mesmo no momento mais cruel de nossas vidas, soubemos nos manter calmos, cultivando cada vez mais a nossa união. Vocês sabem o quanto eu sofri com a morte dos nossos pais, assim como sabe que até hoje nunca namorei ninguém. Talvez porque ainda não tivesse aparecido alguém que me interessasse ou porque nunca tive tempo para essas coisas. Desabafou Marina. O que você quer dizer com isso, Marina? Que eu amo esse rapaz. Otávio é um homem bom, de princípios, e se até agora não nos casamos, foi porque eu pedi um tempo a ele, pois se dependesse de sua vontade, já teríamos nos casado. Marina observou cuidadosamente se as suas palavras haviam tocado o coração do seu irmão, continuando em seguida. Ele também é espírita. E quando não está trabalhando como médico, está sempre ajudando alguém necessitado do bairro. Atualmente, ele é a razão do meu viver, pois é nele que eu encontro forças para continuar amparando vocês. Fez uma pequena pausa e continuou. Otávio nunca me faltou com respeito. Me trata com verdadeira adoração, mesmo sabendo tudo sobre a nossa família. Jamais esboçou nenhuma reação preconceituosa e não criou empecilhos para minha convivência com vocês. Muito pelo contrário, ele sempre teve uma palavra amiga e confortante. Não faça nada contra ele, porque se acontecer-lhe alguma coisa, saberei que foi você o culpado. E se eu não for para o cemitério com ele, eu prometo desaparecer dessa casa. Terminou de falar calmamente.
O rapaz ficou pensativo e um silêncio tão grande se fez entre eles que se podia ouvir qualquer ruído a vários quilômetros de distância dali. Marina fez menção de levantar-se quando o irmão disse: Dá para você me ouvir mais 2 minutos? Tudo bem, fale. Marina, eu acredito em tudo o que me falou, pois eu sei que você não mente e que tem juízo suficiente para saber o que está fazendo. Até antes dessa conversa, eu tinha uma imagem negativa do Otávio. Talvez pela falta de intimidade que temos, mas agora que me explicou tudo, inclusive o fato dele querer casar-se com você, só me resta pedir-lhe perdão e dizer que agora a situação ficou pior. Piorou? Por quê, Carlos? Porque a minha responsabilidade aumentou. Se antes eu só tinha você para defender, agora também tenho que proteger Otávio. E para isso, eu preciso tirar com urgência o Zeca do morro de circulação, antes que ele faça algum mal contra vocês. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deixe que o senhor se encarregue de nos orientar, clamou Marina apavorada. Carlos levantou-se, fixou a irmã e disse: Nesse mundo, mana, vivemos em guerra, e quem não mata, morre. Carlos Alberto suspirou e continuou: Zeca me jurou de morte, e anda procurando uma oportunidade para atacar você. E para ele conseguir o que quer, é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive tirar a vida do Otávio. Fez-se um silêncio. Então, vamos ter calma e armar um plano para nos livrar dessa, pediu a irmã. Tudo bem, vamos pensar, mas eu lhe adianto que não garanto nada. O rapaz levantou-se, olhou o infinito e se afastou. No dia seguinte, Marina acordou cansada, tomou um pouco de café e em seguida desceu o morro. Não vendo a hora de encontrar-se com Otávio para contar-lhe a conversa que tivera com o irmão. Por sua vez, Otávio tivera um sonho que mais parecia um pesadelo, tendo causado a ele, ao acordar, uma sensação de enjoo e deixando-o sem vontade de ir ao hospital. Deve ter sido alguma coisa que eu comi, mas eu acho que esse mal-estar logo vai passar. Pensou. Levantou-se, fez o asseio matinal e, depois de tomar o seu café da manhã, dirigiu-se ao hospital onde fazia sua residência. Carlos Alberto também não conseguiu ter uma boa noite de sono, passando quase a noite inteira sem dormir, tentando encontrar uma maneira de resolver tudo aquilo, apesar de ver somente uma solução: acabar com o Zeca do morro e assumir os negócios. Marina estava arrumando tudo para começar a servir o almoço dos clientes no restaurante, quando de repente parou, levando um susto ao ver sentar-se a uma mesa Zeca acompanhado de 3 dos seus asseclas. Ela nervosamente continuou seus afazeres, quando alguém se aproximou e disse: Moça, Zeca quer falar um instante com você. Ela pensou em não ir, mas, para evitar confusão, achou melhor atendê-lo. Encaminhou-se à mesa em que estavam e, após cumprimentá-los, perguntou o que ele queria com ela. É rápido, Marina. Só queria acompanhá-la hoje quando você for voltar para casa. Não dá, porque eu irei direto para o centro espírita, onde eu tenho uma tarefa muito importante para fazer hoje. Não tem problema, eu acompanho até lá. Isso não é possível, pois no centro todos sabem que sou solteira e não fica bem eu chegar acompanhada. Eu não quero que tirem conclusões apressadas a meu respeito. A moça tentou demovê-lo da ideia. Você tem namorado? Marina começou a ficar com medo, mas criando coragem disse: Tenho. Por isso é que eu não quero que me vejam com outra pessoa e você sabe que eu sou uma moça séria. Tudo bem, Marina. Vamos ver por quanto tempo você terá namorado. Ameaçou sutilmente o marginal. Até quando Deus quiser, porque nada acontece nesse mundo sem autorização do nosso Pai. Falou a moça com convicção. Não me venha com esse papo de religião. Você sabe muito bem o que eu penso a respeito disso.
Não me interessa o que você pensa. O que importa é que a realidade da vida não é essa que você vê, retrucou a moça. Eu não estou querendo guerra, mas você não me deixa outra alternativa. Eu não vejo motivo para você falar assim, porque nada lhe devo e que eu saiba, nunca lhe fiz mal algum. Zeca e seus comparsas se levantaram e saíram sem se despedirem, deixando sobre a mesa o dinheiro para pagar as despesas que fizeram. Marina recolheu-se para o interior do restaurante e, ao sentar-se numa cadeira, começou a chorar. Pensava em tudo o que o irmão havia lhe dito e agora começava a enxergar a realidade. Quando terminou o expediente, ela viu o carro de Otávio chegando e foi logo ao seu encontro, abraçando-o sem conseguir conter as lágrimas. Otávio estranhou aquele procedimento de Marina e perguntou: Marina, o que aconteceu? Você está muito nervosa. Vamos sair daqui, meu querido. Depois eu lhe conto o que aconteceu. O carro saiu em direção a uma lanchonete num bairro nobre, onde eles poderiam conversar antes de irem ao centro espírita. Ao chegarem à lanchonete, Otávio perguntou: Você quer tomar alguma coisa? Desculpe-me, mas eu não quero nada. Otávio, calmo, como sempre, perguntou: Então, o que foi que aconteceu? Marina criou coragem e contou todo o ocorrido ao namorado, sem omitir nenhum detalhe, pois queria que ele soubesse toda a verdade para melhor se defender, caso fosse necessário. Otávio Augusto era um rapaz criado num lar decente, onde foi-lhe dada a oportunidade de estudar e formar-se em medicina, tendo um seleto grupo de amigos, a maioria médicos como ele. Nos seus dias de folga sempre estava no centro espírita fazendo a sua parte, no que se refere a ajudar aos doentes da alma, sempre auxiliando os necessitados. E agora que tinha encontrado a mulher dos seus sonhos, a sua felicidade estava completa. Otávio ficou pensando por alguns minutos, refletindo um pouco nos ensinamentos da doutrina espírita, e mentalmente pediu: Senhor do Universo, vós que sois todo bondade, orienta-me para que possamos encontrar uma saída para o nosso tormento, da maneira pacífica e digna de um cristão. Marina estava apreensiva, pois nunca vira o namorado quieto e com feição séria. Por isso indagou: Querido, o que está havendo? Parece-me que você não está passando bem. Não é isso, Marina. Mas depois de tudo o que você me contou, eu tenho que pensar na realidade. O perigo está nos rondando e você é a maior vítima desse algoz. Eu não quero nem imaginar o que esse rapaz, desequilibrado pelo seu modo de viver e principalmente sabendo-se que o mesmo vive drogado, possa fazer para satisfazer os seus instintos. Respondeu o namorado com tristeza no olhar. Querido, não se preocupe comigo. Eu sei como me defender. Marina, eu vou completar 26 anos de idade. E pelo que eu conheço a respeito das pessoas que vivem no submundo do crime, envolvidas com as drogas, elas são capazes de fazer coisas horríveis e, às vezes, nem se lembra do crime praticado. Por isso, o que temos a fazer é pedir orientações aos nossos amigos espirituais, ter fé em Deus e ficarmos preparados para enfrentar qualquer situação corajosamente, porque o Mestre Jesus não deixará que nada nos aconteça, a não ser que a gente mereça, pois você está ciente que um dos princípios básicos da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. E se não infringirmos as leis divinas, então não temos o que nos preocuparmos. Você tem razão. Agora é melhor irmos. Está tarde e ainda temos muito trabalho esperando por nós. Convidou a namorada. Zeca do Morro, assim que chegou em casa, convocou todo o seu pessoal, inclusive Carlos Alberto. Quando toda a gangue estava presente, Zeca começou a distribuir impropérios contra o pessoal, demonstrando que estava possesso e que naquele momento seria capaz de matar qualquer um ali mesmo.
Ele parecia estar completamente drogado, e nesse momento nossos pobres irmãos do mundo invisível não perdem a oportunidade de aproveitarem-se e se vingarem de alguém. Aqui quem manda sou eu. E eu não admito que ninguém discuta aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Minha lei é essa e vocês já a conhecem, falou em tom ameaçador o bandido. O bando do Zeca continuava calado e todos se perguntavam o porquê daquilo tudo, sabendo eles que isso não era bom, pois quando o chefe ficava daquele jeito era sinal de que alguém estava marcado para morrer. Todos começaram a temer por suas vidas. Carlos Alberto estava sentado sobre uma tora de madeira, encostado na parede, com sua arma escondida na parte de trás da calça. Mantinha-se calmo, sem demonstrar reação alguma no olhar ou na face. A intenção de Zeca naquele momento era mandar matar Carlos Alberto para que o seu caminho até Marina ficasse livre. E se ela continuasse teimando em não ceder, apagaria o seu namoradinho também. O irmão de Marina, por intuição, já sabia que o problema lhe dizia respeito, pois há muito tempo estava ciente da intenção do Zeca de tirá-lo de circulação, talvez como queima de arquivo, e também para que o seu caminho ficasse livre, para que pudesse agir à vontade, aliciando não só Marina, como também os outros irmãos, principalmente as meninas, para as quais já vinha lançando olhares de lascívia. Zeca do Morro continuou falando e, como se estivesse fora de si, ameaçou todo mundo, sempre olhando para Carlos Alberto, que continuava encostado na parede sem esboçar nenhuma reação. Carlos já tinha demonstrado o quanto era inteligente e, às vezes, cruel, não tendo nenhum escrúpulo em mandar para o outro lado da vida qualquer um que fosse contra ele. Apesar dos seus 18 anos incompletos, ele era alto e forte, dono de uma rara frieza. Seu único vício era beber quando estava chateado e dar uns tapas na maconha. Não se misturava com os demais, respeitava todos da favela, inclusive as mulheres, sendo querido por todos, pois sempre se preocupava em mandar alguma coisa para aqueles barracos mais necessitados, não cobrando por isso nada em troca. Não tinha namorada, e apesar de haver muitas moças que o acompanhavam, ele sempre dizia que só namoraria uma moça que o amasse. Todos do bando o temiam, pois do mesmo jeito que ele respeitava todos, não hesitaria em matar quem atravessasse o seu caminho. Zeca do Morro sabia o quanto Carlos Alberto era perigoso e bem relacionado com a comunidade, sempre adiando por essa razão a ordem para mandar matá-lo, pois tinha certeza que o mesmo descobriria rapidamente suas intenções, o que o faria correr perigo se tivesse que enfrentá-lo pessoalmente. Todo mundo aqui sabe do que eu sou capaz. Portanto, eu exijo que faça o que eu mando. Do contrário, vão pagar caro. Continuou a ameaçar o sujeito. Isso é apenas um aviso. Agora estão dispensados. E deu por encerrada a reunião. Todos se levantaram, saindo do barraco que servia de quartel-general para o bando. Menos Carlos Alberto, que chegou mais perto do Zeca, que estava protegido por 2 seguranças, e disse: Se o problema for comigo, mano, diga logo o que está acontecendo. Zeca empalideceu, pois sabia que se resolvesse enfrentá-lo, levaria a pior. Sabia da rapidez que ele possuía no manejo das armas de fogo. Mas, escondendo o seu receio, conseguiu falar numa calma aparente. Por que você acha que o problema é com você? Porque eu sei perfeitamente o que quer e vou saber o que você andou aprontando por aí para chegar aqui descarregando a sua raiva nos outros. Você está confiando em quem, mano? Perguntou o bandido. Em mim, respondeu o rapaz, notando que Zeca e os bandidos presentes no recinto levavam suas mãos às armas. Cuidado, porque se eu morrer, eu levo você comigo para o inferno.
falou rapidamente Carlos Alberto, referindo-se a Zeca. O bandido estremeceu. Parou a mão que ia em direção à arma e com a outra deu sinal para que os comparsas também parassem, sentindo naquele instante o gosto da morte e um medo terrível daquele quase garoto que estava na sua frente, impassível, sem mover um único músculo do rosto. Vou aproveitar a oportunidade para lhe dizer que se você tocar num único fio de cabelo de Marina ou de qualquer um dos meus familiares, inclusive no noivo dela, você vai morrer, mesmo que seja a última coisa que eu faça nessa vida de cão. Ameaçou o rapaz. Zeca ficou indeciso, pois existem determinados momentos na vida de um homem em que ele fica sem saber o que fazer. Suas reações ficam como que anestesiadas por algum tempo, só depois voltando a reagir e pensar normalmente. E era essa a situação de Zeca. Ele estava entre a cruz e a espada, porque se não revidasse aquela ofensa, fatalmente passaria por covarde e os seus homens a partir dali não iriam mais obedecê-lo. Tinha que pensar rápido, mas o seu cérebro recusava-se a raciocinar, talvez por estar entorpecido pelas drogas. Mas encontrou um pouco de sangue frio para dizer: Mano velho, se eu quisesse matá-lo, eu já teria feito. O irmão de Marina não respondeu. Abriu a porta e saiu sem dar as costas, até que ficasse longe da linha de tiro dos bandidos. Após a saída do rapaz, Zeca teve uma crise de fúria, chutando tudo dentro do barraco, ameaçando com uma arma os seus seguranças e dizendo: Esse cão, quem ele pensa que é? Vou mostrar a ele quem é o Zeca do Morro. Para acabar com Carlos Alberto, só armando uma emboscada perfeita, pois do contrário não será ele quem vai morrer. Arriscou-se a falar um dos seus comparsas. Podem sair daqui agora, eu preciso pensar, depois conversamos, ordenou Zeca. De volta à casa de Marina, Otávio dirigia calado. Ao chegar à subida do morro, parou o carro para acompanhá-la até em casa, como sempre fazia desde que começou a namorá-la. Mas Marina interviu. Querido, não acho prudente você me acompanhar hoje. Marina, sempre a deixei em casa e não é hoje que não o farei. Nunca fui covarde, apesar de nunca ter brigado com alguém ou mesmo ter provocado uma briga. Respondeu o rapaz. Eu sei disso, Otávio, mas é melhor não arriscarmos. Eu irei deixá-la em casa, Marina, e não se fala mais nisso. Quando chegaram no barraco da moça, ele deu de cara com Carlos. Mas não foi recebido com frieza, ao contrário. Ele o cumprimentou, dizendo: Tudo bem com você, Otávio? Tudo? Respondeu Otávio, surpreso, porque nunca o irmão de Marina dirigiu-lhe a palavra. Fique à vontade, amigo. Vou dar umas voltas por aí. Tornou a falar o irmão de Marina. Marina estava surpresa e ao mesmo tempo feliz. Um dos problemas estava sanado, restando ainda o pior de todos. Depois de um certo tempo, Otávio despediu-se da namorada dizendo: Marina, eu aprendi na doutrina espírita que a felicidade não é desse mundo. Mas hoje eu sou um homem feliz, principalmente porque o seu irmão fez as pazes comigo. Agora já não estou me sentindo tão só, pois aos poucos a sua família vai se tornando a minha família também. E parece-me que eu estou acordando de um sono de centenas de anos, onde tudo indica que vocês fizeram parte da minha vida em outras existências. Marina chorava baixinho, de alegria, por ver o seu amado feliz, apesar dos acontecimentos. Beijaram-se e em seguida Otávio desceu o morro com o coração cheio de esperança. Os dias passaram sem grandes novidades, a não ser a felicidade daqueles dois que se encontraram novamente nesse mundo. Otávio, nos finais de semana, conforme seu tempo, passava na casa de Marina, aproveitando para levar presentes para os irmãos dela e ajudando nas despesas da casa,
sempre com muito cuidado para não humilhá-los. Porém, ninguém reclamava, pois sabiam que tudo o que vinha de Otávio era puro e que ele fazia de coração, transmitindo a todos um bem-estar muito grande, inclusive o pessoal do morro. Os vizinhos de Marina já conheciam o Dr. Otávio. Ele fizera muitos amigos na favela, sendo tratado como um rei. Não porque impusesse a sua vontade, mas sim pelo bem que levava aquela gente sofrida. Ele não perdia a oportunidade de ajudar aqueles que não podiam procurar um médico regularmente, levando sempre consigo amostra grátis de medicamento e às vezes comprava-os do seu próprio bolso. Otávio tinha como objetivo construir um pequeno barraco, onde ele e Marina começariam a evangelizar uma vez por semana as crianças daquela comunidade. Depois iniciariam um trabalho de assistência social. Otávio sonhava com um mundo melhor e, por enquanto, fazia o que estava ao seu alcance. Enquanto isso, Marina sentia-se imensamente feliz, pois Otávio havia lhe dito que quando se casassem, ela não iria trabalhar para dedicar-se aos estudos. Ela pretendia formar-se em enfermagem, pois dessa forma poderia ficar perto do marido. Passaram-se alguns dias tranquilos, quando certa vez, Marina, que descia o morro para tomar o seu costumeiro transporte para o trabalho, foi abordada por Zeca. Ela parou e ele logo a cumprimentou, dizendo: "Bom dia, Marina." "Bom dia, Zeca. Como vai?" "Marina, sempre fui louco por você e eu acho que chegou a hora de acertarmos isso." "Zeca, todo mundo sabe que eu sou noiva e logo vou me casar, portanto eu espero sinceramente que arranje alguém que goste de você e que seja muito feliz. Não me interessa ninguém a não ser você." "Então eu não posso fazer nada", falou Marina, continuando a descer o morro. Zeca ficou no meio do caminho, impedindo que ela continuasse, e disse: "Você não vai sair daqui enquanto não prometer que nos encontraremos em algum lugar." Marina começou a ficar com medo, perdendo aos poucos a confiança em si, mas ainda teve coragem para dizer: "Nem que você me mate, eu jamais lhe prometerei nada", respondeu resoluta a moça. "Então você não será de mais ninguém." Voltemos um pouco antes de Marina sair de casa. Ainda no escuro, ela saiu para não perder o transporte, despedindo-se dos irmãos que já estavam acordados, entre eles Carlos Alberto. A moça não desconfiava que há vários dias o irmão mais velho estava acompanhando seus passos, e quando ela descia o morro para ir trabalhar, ele a acompanhava escondido, pois passara a temer por sua vida desde o dia em que discutira com o Zeca, sempre tomando muito cuidado para que ela não desconfiasse de nada, pois tinha certeza de que Marina não aceitaria essa situação. Após a ameaça de Zeca, Marina viu-o puxando uma arma, dizendo: "Você vai para o inferno, comigo ninguém brinca." Nesse interim, Carlos Alberto, que observava tudo, correu em direção ao chefe, dizendo: "Quem vai morrer é você, bandido!" E disparou a arma no peito de Zeca, pois no momento em que ele voltou para ver quem estava falando, o irmão da moça aproveitou para disparar todos os projéteis. "Eu avisei para que nunca tocasse em alguém da minha família", falou Carlos Alberto calmamente. Marina, em estado de choque, ainda ouviu o irmão dizer: "Tenho que fugir, mas espere notícias minhas." Com os disparos da arma, o povo que estava acordado correu em direção ao local dos tiros. E quando lá chegaram, viram estendido no chão morto, com os olhos e braços abertos, o temido Zeca do Morro, o chefe do tráfico naquela região. Algumas pessoas olharam o corpo sem se importar muito, suspirando talvez de alívio, pois agora o morro ficaria livre de um ente mau, como era aquele rapaz, que agora se encontrava morto dentro de uma vala, por onde passava a água suja da favela.
Os familiares de Zeca o cobriram com uma manta e esperaram a perícia chegar para levá-lo ao necrotério. Os outros bandidos sumiram com medo de serem reconhecidos pela polícia. Paulinho, ao ouvir o estrondo, correu para ver o que era e ficou surpreso quando viu a sua irmã chorando em estado de choque. Enlaçou-a pela cintura e voltou com ela para casa. Após voltar ao normal, Marina contou aos irmãos o acontecido, não esquecendo os detalhes e pedindo a todos para que orassem pelo irmão e por aquele coitado que perdera a vida. Explicou também que tudo aquilo fazia parte de um esquema armado pelos espíritos das trevas e que eles só acabam atingindo os que vivem longe de Cristo, assim como ocorreu com o irmão e com o Zeca. Algumas horas depois, Otávio chegou, tendo sido avisado por Paulinho. Marina, assim que o viu, atirou-se em seus braços contando o ocorrido. Otávio pediu: tenha calma. Agora já passou e o importante nesse momento é voltarmos à nossa rotina e continuarmos vivendo. Quanto a Carlos Alberto, se ele disse que daria notícias, só nos cabe esperá-lo entrar em contato conosco e ajudá-lo caso necessite de algo. Não é hora de fazermos julgamento, e sim de pedir a Deus que nos proteja de todo mal. Tentou acalmar a família. Marina ficou mais serena com a presença do noivo, mas não conseguia deixar de pensar no irmão e também na morte do Zeca. Após alguns dias, as coisas foram voltando ao normal, pois naquela comunidade isso era um fato corriqueiro. Muita gente morria assassinada sem que alguém tomasse providências sérias, sendo esses casos perda de tempo para a polícia. Certo dia, Marina estava em casa, no final de semana, aproveitando o tempo livre para providenciar algumas coisas, quando Otávio chegou perguntando: como está, minha flor? Marina correu para ele, pulando em seu pescoço e abraçando-o forte, sussurrou: não me canso de agradecer a Deus por ter encontrado você. Otávio ficou um pouco sério, chamando em seguida os irmãos de Marina que estavam em casa, inclusive José, que depois de uma temporada morando sabe Deus onde, encontrava-se lá. Após sentar-se e segurar a mão de Marina, ele disse: eu vim pedir a vocês, com todo respeito e amor, a mão de Marina em casamento. Todos ficaram calados. Porém, Paulinho, que era o mais despachado, correu em direção aos dois, abraçou-os e disse: na qualidade de irmão mais velho aqui presente, respondo por todos. Saibam que ficam bastante felizes por vocês e desejamos que a nossa irmã seja muito feliz ao seu lado, Otávio. Os outros irmãos levantaram-se e correram para os dois, abraçando-os com uma sinceridade só vista em pessoas simples como eles. Marina, ainda surpresa, disse: Otávio, você não cumpriu com o nosso combinado. Ora, querida, já não aguento mais viver nessa situação, falou o rapaz. Acho que o melhor para um casal é um ao lado do outro, sempre. Por isso, vamos logo marcar a data do nosso casamento e pronto, completou. Depois que estavam a sós, Marina perguntou: e a sua mãe, querido? O que ela vai pensar disso tudo? Eu sou maior de idade, independente, dono do meu nariz. Eu esperei demais para que ela aceitasse normalmente o nosso relacionamento, mas a cada dia que passa ela fica mais irredutível. Por isso eu falei com o papai, e ele me deu o maior apoio, concordando comigo. Com o tempo, mamãe acostuma-se com a ideia, e depois, quem se casará com você sou eu. E pôs um ponto final no assunto. Agora os noivos tinham que se preparar para dali a alguns meses casarem-se. Os bandidos ainda não haviam voltado, com medo de que alguém os entregasse à polícia, sendo que o maior receio deles era o Carlos Alberto. Por enquanto o morro estava calmo e todos se sentiam livres.
Capítulo 6. Lembranças do passado. Após a desencarnação de Elvira, a equipe responsável por assistir os seus últimos momentos na Terra não tivera nenhum trabalho para desatar os laços que ligavam o seu corpo material ao perispírito. A sua existência fora sacrificada, sempre consciente dos desígnios de Deus, vencendo a batalha com resignação. Uma das maiores virtudes que podemos ter nesse mundo, por ocasião de uma existência, é a resignação. Saber vencer os obstáculos dessa vida sem reclamar e sem blasfemar contra Deus. Pois somente assim viveremos perto do nosso Pai, lutando contra as tentações que aparecerão em cada reencarnação. Jesus nos ensinou que devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Elvira fora um espírito que viera à Terra passar por uma provação e ressarcir dívidas contraídas em outras existências com as mesmas criaturas que faziam parte daquela sua família terrena. Alfredo também era um espírito que há vários séculos lutava para progredir espiritualmente, mas sempre esbarrava num dos seus maiores defeitos: a falta de fé em Deus, tornando-o muito vacilante, sempre questionando as obras do Criador. Ele já estava quase recuperado. Trabalhava num pronto-socorro avançado próximo das zonas umbralinas, onde nossos irmãos padeciam o efeito dos seus próprios erros. Às vezes, revoltando-se, blasfemando contra Deus e vivendo ainda sob o domínio dos seus pensamentos, plasmado no mal, surgindo daí sofrimentos terríveis. Alfredo fazia parte de uma equipe de socorro que sempre buscava aqueles irmãos que já conseguiam levantar a cabeça para o alto e clamar: ajuda-me, Senhor meu Deus. Enquanto não conhecermos na divindade maior o nosso Pai, mais difícil ficará para os mensageiros nos ajudarem, pois o Mestre Jesus ensinou que o maior mandamento é: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Elvira levara pouco tempo para se recuperar, precisando apenas de alguns meses para acostumar-se à sua nova situação. Haja vista que ela havia alcançado certo progresso espiritual através das várias lutas que enfrentara em encarnações passadas. Ela estava então trabalhando numa enfermaria de pessoas em franca recuperação, conseguindo ainda tempo para estudar e se preparar para uma nova jornada na Terra. Desta vez com a finalidade de assumir uma grande missão em certo país. Josefina, após vários anos de luta, ajudando a socorrer as almas necessitadas, e o neto, Alfredo, também se preparava para voltar novamente ao mundo corporal, também com uma missão importante dentro da doutrina espírita. Num dos raros dias em que eles tiveram uma pequena folga, Josefina conversava com Alfredo e Elvira, dizendo: meus filhos, logo nos separaremos, pois o dever nos chama novamente a cumprir tarefas na terra. Alfredo continuará seu aprendizado, procurando aprender a ouvir, todos os dias, aquelas pobres criaturas chamarem a ajuda de Deus, porque só assim ele também aprenderá a confiar mais na justiça divina. Eu fico pensando no que poderá estar acontecendo com os nossos filhos, órfãos de pai e mãe, naquele mundo cruel, falou pensativo Alfredo. Josefina e Elvira se entreolharam como se quisessem dizer algo através do olhar. Após alguns instantes de silêncio, Elvira resolveu falar. Alfredo, não se preocupe com os nossos filhos, pois todos estão passando por um aprendizado com a finalidade de conseguirem, através do sofrimento e das próprias lágrimas, viver juntos, buscando assim um reajustamento que há muitos séculos vem tentando. Embora Marina esteja mais adiantada, ainda é necessário que ela lute para conseguir resgatar suas dívidas do passado,
junto aos seus irmãos. Meu filho, nós viemos reencarnando junto há vários séculos, sendo que alguns já conseguiram alçar mundos melhores, enquanto outros ainda estão na Terra, procurando reajustar-se aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Falou Josefina. A bondosa senhora, com um semblante sério, explicou. Algumas pessoas desse grupo de espíritos que vêm tentando reajustar-se atualmente não fazem parte da nossa família corporal, como Zeca, que vem assediando Marina. Ele é um rapaz que ainda continuou nessa existência, optando pela senda do crime, o que o levou a contrair novos débitos. Quer dizer que estamos reencarnando junto há vários séculos? Perguntou Alfredo. Exato. Respondeu antecipando-se Elvira. Por favor, minha querida, explique-nos com mais detalhes. A desencarnação de Zeca, ocorrida há alguns meses, envolvendo Marina, Otávio e Carlos Alberto, foi provocado por uma discórdia antiga gravada no subconsciente perispiritual deles, oriunda de outras encarnações. Esses 4 espíritos já estiveram enredados em teias semelhantes. Há 3 séculos, quando Marina foi o pivô causador de uma guerra entre famílias nobres, às quais pertenciam Otávio, Zeca e Carlos Alberto, provocando a morte deles, tudo por causa do amor que a minha filha sempre nutriu por Otávio. Elvira respirou um pouco e depois olhou para Josefina, que fez um leve movimento de cabeça concordando com a narrativa dela. O espírito continuou sua explicação. Carlos Alberto, nosso filho e atual assassino de Zeca, era irmão de Marina, ambos filhos de Dom Maurício, Duque de L, portanto também meus filhos. Seus filhos? Perguntou Alfredo, sentindo mal-estar, lembrando-se de alguma coisa. Sim, Alfredo. Marina e Carlos Alberto foram irmãos e nossos filhos, pois fui a sua esposa naquela época, como Dona Isabel. Não estou entendendo. Meu querido, você era Dom Maurício, o Duque de L. Portanto, meu esposo e pai de Carlos Alberto e Marina, respectivamente, de Dom José e Joana. Ela pensou e continuou explicando. Quanto a Zeca, ele era Dom Afonso, Duque de S, fidalgo de má índole, dominando a todos através do terror que espalhava na região. Apaixonou-se por Marina, que se chamava Joana, explodindo a partir daí uma guerra, pois ela nunca aceitou a sua corte, preferindo sempre Otávio. Então, Dom Francisco, filho único de Dom Leonardo, conde de S. Alfredo estava pasmo com a narrativa da esposa. Ele perguntou: por causa disso as famílias se dizimaram? Sim, iniciando-se a tragédia por Dom Afonso, Duque de S, que mandou assassinar Joana e Dom Francisco, Marina e Otávio, respectivamente. Após alguns meses, Dom José, ou Carlos Alberto, bateu-se em duelo com o Duque de S, ou seja, o Zeca do Morro, ambos morrendo através do fio da espada. Quanto a nós, desencarnamos de desgosto e de tanto sofrer a falta de nossos filhos. Todos desencarnamos através da tragédia que criamos e ficamos um bom tempo sofrendo na erraticidade, mais propriamente nos umbrais, vítimas de nossos pensamentos nefastos e vingativos. Marina e Otávio procuraram progredir assimilando os ensinamentos de Jesus, tendo depois daquela reencarnação outras, quando sofreram muito. Mas sempre tiveram força para vencer os percalços da matéria, lutando contra tudo por força do amor que sempre os ligou, desde épocas distantes. Concluiu Elvira. Carlos Alberto e Zeca também tiveram reencarnações dolorosas,
mas não esquecer os ressentimentos e mágoas arquivadas em suas memórias perispirituais, através dos séculos. E nada fizeram para banir essas diferenças que o tempo encarregou-se de aumentar cada vez mais, deixando-os distante da realidade e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Também explicou Josefina. Elvira fitou o marido e falou: Alfredo, há vários séculos nos comprometemos através desse amor que nos liga, muito mais forte do que imaginamos, a ajudar o próximo e a nós mesmos. Todavia falhamos porque esquecemos o nosso Criador. E depois dessa existência na qual ocorreu essa tragédia toda, continuamos lutando contra as nossas dificuldades. Você sempre foi conduzido pelo orgulho, através dos vários sofrimentos pelos quais tem passado. Nós recebemos como filhos todos aqueles seres endividados para que os colocássemos no caminho do bem e tentássemos auxiliá-los no seu progresso espiritual. Elvira calou-se. Josefina fitou o neto e explicou: Quanto a mim, acompanho-os há muito tempo, pois eu tenho muitas dívidas com vocês, desde tempos remotos, quando eu fui a causa fundamental para que criássemos essa animosidade que perdura em alguns até os dias de hoje, concluiu ela. Não estou entendendo, vovó. Um dia você entenderá. Agora nosso tempo livre está se esgotando. Elvira, que estava em silêncio, disse calmamente: Recentemente vimos o que aconteceu na Terra. O assassinato de Zeca por Carlos Alberto. Rixas antigas que ainda estão latentes em seus subconscientes. Então, o que podemos fazer para auxiliá-los? Perguntou Alfredo. Por enquanto, nada. O Pai Eterno jamais interfere em nosso livre-arbítrio, pois os nossos méritos e deméritos dependem de nós. Por isso, Deus não descansa de dar a oportunidade a todos, através das sucessivas existências, explicou Josefina. Então, por enquanto, não há jeito para eles, insistiu Alfredo. O nosso amado mestre disse que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, e isso significa que o nosso Criador jamais nos abandonará. Porém, alguns alcançam a redenção espiritual mais cedo que outros. Todavia, essa consciência vem inclusa numa vida inteiramente voltada para os ensinamentos cristãos. Quando o Espírito já entende que todos nós somos filhos de Deus, irmãos em Jesus, buscando dessa maneira viver em perfeita harmonia. Explicou Elvira. Josefina aconselhou: O que podemos fazer por enquanto é procurar interceder por eles junto à espiritualidade com preces, orientando-os para o bem, tentando fazê-los entender que o universo é uma criação de Deus e que nós somos parte dessa criação. Por isso, não fomos criados para destruir, e sim para ajudar na continuação dessa obra do Pai. Elvira colocou a mão no ombro de Alfredo e com carinho disse: Você mesmo já teve várias reencarnações, como nobre, rico, pobre, doente, mendigo, aleijado, réprobo. Mesmo assim, na sua última existência, continuou questionando as obras do Criador. Alfredo baixou a cabeça, passou a mão no rosto e falou: Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, pois eu esqueci de tudo o que havia aprendido quando eu voltei à carne. Josefina fez um ar de riso e explicou: Pois é esse o grande problema. Quando reencarnamos, esquecemos que tudo aquilo que prometemos antes de voltar à densa matéria e cometemos os mesmos erros do passado. Por isso, há esses mundos iguais à Terra que são verdadeiras escolas para onde somos enviados por Deus, para aprendermos a viver como cristãos, como verdadeiros irmãos, banindo para sempre os defeitos inerentes a essa humanidade e que ainda vive nos mundos de expiações e provas.
Apesar de não sermos mais primitivos, ainda nos comprazemos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nos ciúmes, na inveja, enfim, em todos os defeitos causadores dos grandes problemas da humanidade, tais como a fome, a guerra, a violência, a corrupção, crimes, porque esses são inversos à virtude que nos libertam do jugo da matéria. Ainda permaneceram conversando mais um pouco sobre a criação de Deus e, após despedirem-se, foram assumir as suas tarefas. No dia seguinte, Josefina procurou Elvira e disse: Minha filha, soube que Zeca ainda continua no mundo das trevas, aqui na espiritualidade, junto com desordeiros, tentando subjugar Carlos Alberto, que se encontra escondido, esperando tudo voltar ao normal para subir o morro. E como podemos ajudá-lo para que ele não caia nas garras do Zeca? Há também outro problema sério. Ana está com apenas 13 anos, mas já leva uma vida desregrada, encontrando-se de caso com um rapaz muito perigoso, viciado, e que pertencia ao bando do Zeca. O pior de tudo isso é que Carlos Alberto está voltando para a favela com planos ambiciosos no submundo do crime. E possivelmente não vai gostar desse relacionamento da irmã com Chico Bala, seu velho conhecido. Elvira voltou o rosto para o alto silenciosamente e fez uma prece ao Altíssimo pedindo pelos filhos. Meu Pai, quando vemos o sofrimento dessas criaturas empedernidas no mal, parecendo crianças que repetem sempre os mesmos erros por falta do real discernimento da idade, só nos resta pedir-lhe humildemente que os perdoe e os proteja. Assim seja. Em seguida, ela desabafou. Acho que ainda vamos ter muitos problemas para ajudá-los. Além de Ana e Chico Bala, estamos nos esquecendo de que José está cada vez mais envolvido com crianças de rua e aos poucos vai perdendo a inocência, transformando-se precocemente num pequeno delinquente. Elvira pensou e continuou falando. Paulinho também. Apesar de ter um coração maravilhoso nessa encarnação, seu espírito está vestido num corpo masculino, não tendo ele absorvido a condição psicológica de um homem, vivendo ainda como se fosse Paula, minha filha, na penúltima reencarnação. E agora tem que passar por um aprendizado num corpo masculino. Você sabe que o perigo de Paulinho não é poder evitar a promiscuidade e tornar-se um joguete nas mãos daqueles que se aproveitam da fraqueza alheia para fins escusos. Ele está passando por essa provação em virtude do seu passado como Paula, que humilhava de todas as maneiras o seu esposo, fazendo dele uma pessoa sem vontade própria, até que o mesmo um dia suicidou-se por amor, devido à grande amizade que vocês fizeram aqui na espiritualidade. Você prometeu receber Paula como seu filho Paulinho, assim como Mariana, que não pertence ao círculo de espíritos ligados por laços espirituais. Disse Josefina. O trabalho é imenso, e quando vemos esses espíritos destruírem a oportunidade de ouro que Deus nos concede através da reencarnação, sentimos os terríveis efeitos de uma existência desperdiçada por laços que nos prendem à matéria. Lembrou Elvira. E nunca sabemos se conseguiremos vencer cada encarnação que o Pai nos concede, nem mesmo os espíritos que vão à Terra com uma missão especial, pois o mal também é organizado, sempre trabalhando pela destruição das forças benignas. Minha filha, você vê alguma solução para o caso de Zeca e Carlos Alberto? Zeca, sem dúvida, se tornará seu implacável perseguidor, tentando de tudo para acabar com ele. Enquanto isso, Carlos Alberto estará acessível às suas influências, pois ambos vivem na mesma faixa de sintonia, sempre alimentada pelo ódio e pela sede de vingança,
porque apesar do Zeca ter desencarnado, ele continua odiando. A senhora está falando de obsessão? Claro. Agora o Zeca se tornará um poderoso obsessor de Carlos Alberto, permanecendo nessa situação até que ele consiga seu intento. O silêncio se fez entre as duas, cada uma pensando numa maneira de ajudá-las, mas estava difícil encontrá-la, pois ambas guardavam no arquivo de suas memórias vários delitos. Assim mesmo, procuravam uma solução para ajudar aquelas criaturas de Deus, que por enquanto achavam-se entregues ao mundo criado por pensamentos contrários aos ensinamentos do Mestre Jesus. Depois de certo tempo, Elvira falou: por enquanto eu não vejo outra saída para essa situação a não ser pedir a Deus compaixão por eles. Até que um dia ambos sintam que chegou a hora de prestarem contas do que fizeram e tentarem obter uma nova vida, tendo como objetivo o esquecimento dos sofrimentos passados e construindo assim uma vida ao lado do Cristo Redentor. Minha filha, não se esqueça dos espíritos que você se comprometeu a ajudar. Você não pode deixá-los à revelia, pois fazemos parte desse processo de recuperação, haja vista que, em épocas remotas, fomos culpadas por tudo isso que ainda hoje acontece, pois tivemos várias oportunidades de colocá-los no caminho, ensinado por Jesus, e nada fizemos, dando prioridade ao orgulho dos familiares, incentivando inclusive os instintos vingativos e selvagens, não só deles, mas também de todos que conviveram conosco nesses últimos 5 séculos. Não vamos nos esquecer de que, às vezes, fomentamos e criamos situações em que as próprias almas, em franca elevação espiritual, se deixam iludir pela porta larga da perdição e fatalmente recaem nos mesmos erros, contraindo novas dívidas. Enquanto as duas conversavam, Alfredo também se encontrava bastante preocupado, principalmente com Carlos Alberto, pois apesar de todos os esforços de seus protetores, ele estava falhando. Alfredo continuava trabalhando no pronto-socorro avançado, tentando resgatar nossos irmãos nas zonas umbralinas, que passavam noite e dia gritando, lamentando-se, chorando anos a fios, passando por experiências que mais tarde ficariam arquivadas em suas memórias, a fim de que, no futuro, não viessem a cometer os mesmos delitos que os levaram àquela situação extremamente precária. O posto de socorro era uma casa grande e confortável, com várias salas apropriadas a prestarem os primeiros socorros àqueles que fossem resgatados. Os que estivessem em melhores situações seriam levados a um dos hospitais da cidade, para lá serem submetidos a um tratamento geral de recuperação. Alfredo, um dia, estava descansando e aproveitando para fazer suas preces ao Criador, pedindo orientações para que pudesse continuar com ânimo e fé em Jesus, quando de repente ouviu algumas pessoas falando. Levantou-se e foi ver quem estava chegando. Que a paz de Jesus esteja convosco, irmão, saudaram. Sejam bem-vindos, retribuiu Alfredo. Você é o irmão Alfredo? Perguntou um deles. Sim, sou eu mesmo. E quem é o responsável por esse posto? Perguntou uma moça. É o irmão Almeida, uma pessoa extremamente dedicada que no momento está lá embaixo, tentando resgatar um irmão em estado lastimável. Alfredo convidou-os a entrarem, deixando-os à vontade, e como eles eram esperados, foi logo indicando os seus aposentos. Aquela equipe era formada por 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Alfredo ficou intrigado, pois a moça que chegara com a nova comitiva de voluntários o fitava constantemente, deixando-o sem jeito, a ponto de ele perguntar: a moça quer alguma informação? Não, eu só estou admirando em ver como você me esqueceu tão rapidamente.
Alfredo ficou intrigado com tal resposta. Por isso chegou mais perto e, para sua surpresa, reconheceu sua amiga de infortúnio, Anália, que fora resgatada do sofrimento junto com ele, após a sua desencarnação, ambos chegando ao mesmo dia na colônia Cordeiro de Deus. Após reconhecê-la, disse-lhe: Anália, não é possível. Depois de tanto tempo, só agora estamos nos reencontrando. Após o descanso dos novos companheiros, Alfredo começou a realizar o trabalho que seria de responsabilidade do irmão Almeida, já que esse estava ausente, explicando os trabalhos daquele posto e as suas finalidades. Logo, todos ficaram à vontade, e Alfredo procurou ficar a sós com Anália para que pudesse conversar. Anália falou ao amigo tudo sobre a sua residência na colônia, assim como a respeito do que realmente havia acontecido ao marido. Apesar de ter sido acusada de matá-lo, agora tudo está resolvido. Fui informada que descobriram o verdadeiro assassino. Quanto a mim, no mundo espiritual, depois de recuperada, eu procurei fazer pequenos serviços em algumas enfermarias. E agora eu estou aqui com o objetivo de aprender mais, pois eu tenho data marcada para voltar ao mundo corporal. A partir daí, Alfredo tornou-se companheiro inseparável de Anália. Eles se entendiam muito bem. Anália narrou para ele parte da sua história, inclusive sobre a sua família e a preocupação com os filhos que ainda estavam na terra. Anália disse a Alfredo: Meu amigo, a maior lição que eu recebi nessa última existência terrena é que não devemos nunca perder o contato com o nosso Criador. Pois Jesus disse, há alguns séculos, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Sendo isso verdade, se não seguirmos os desígnios do Mestre, ficará difícil chegarmos ao Pai. E se não estamos com Ele, também fica difícil para os seus mensageiros nos ajudarem. Anália, vamos lutar para vencer, pois Jesus também disse, vinde a mim que os aliviarei. Deixemos Elvira, Josefina, Alfredo e Anália trabalhando na colônia Cordeiro de Deus e voltemos à terra. Aguardem, a história continua.